Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, né, a mais um encontro, a mais uma noite de estudos dessa obra, que hoje a gente chega na metade dela, né, esse livro mais curtinho, mas não menos importante, nem que não traga tantas lições quanto os outros, né, também um livro cheio de aprendizados. Então, vamos lá, né, para os nossos estudos da noite, o último capítulo da primeira parte, Martírio e Amor, e o primeiro capítulo da segunda parte, Provas e Lutas. Então, vou passar a palavra para Michel, para ele fazer a nossa prece inicial, e a gente começar a ver o que vai acontecer nesses capítulos, né? Michel, é com você. A Gilmara, boa noite, aos amigos. Vamos fazer uma breve prece para a gente iniciar o nosso trabalho, tá? Então, neste momento, com grande alegria, que estamos novamente reunidos, um só coração para o estudo dessa obra, para o aprendizado, a obra Ave Cristo, que tanto ensinamento nos traz, que possamos entender bem essa obra, colocar em prática seus ensinamentos. Somos muito gratos a Emmanuel, ao Chico, por ter trazido tamanho conhecimento para a nossa vida. E sabemos que vai fazer muito bem para a nossa alma imortal. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Vamos lá, Então, Gilmar. vamos lá, né? Vamos lá ver martírio e amor, né? Então, como o nome já diz, a gente vai ver aí um pouquinho de sofrimento, né? Como é comum os primeiros cristãos, como a gente está vendo desde os livros passados, passarem, né? Então, Corvino, lembrando um pouquinho o último encontro, né? Ele estava sendo acusado da morte tanto do Silvano quanto da Cíntia, né? Porque ela saiu de casa e acabou indo lá morrer nos braços dele. Então, como a família já tinha uma aversão ao cristianismo, e por conta do que já estava também acontecendo na época, as perseguições desse novo imperador, né, o Maximino, já estavam sendo mais severas com os cristãos naquela época, então foi uma oportunidade que eles acharam de tentar abafar cada vez mais o cristianismo, né, e ainda mais com o irmão Corvino, né, que é o Varro, que era uma grande personalidade, né, representante do cristianismo na época. Então, Corvino foi levado para o calabouço, né, e Maximino, através dos seus assessores, começaram, né, como eu já falei, a recomendar o suplício, e eles deram um nomezinho, né, dos desordeiros galileus. Então, os seguidores de Jesus, né, estavam sendo chamados de desordeiros. Né? Então, por que eles estavam sendo chamados de desordeiros? Né? Porque, na visão dos romanos, eles equiparavam todos, né? Então, eles igualavam os escravos aos patrícios, eles pregavam uma fé que tentava trazer as coisas para o equilíbrio, né, falando de uma vida futura, né, então eles não aceitavam isso, e como o cristianismo estava se desenvolvendo e crescendo naquela época, as pessoas que estavam se ligando ao movimento, né, estavam sendo conhecidas como desordeiros porque estavam deixando de seguir aqueles costumes patrícios, né, tanto que se a gente lembrar dos últimos capítulos, o Tassiano fez com que todos os escravos jurassem fidelidade lá à deusa, né? A deusa que ele colocou lá na casa dele, e assim foram feitas em outras residências. E aqueles escravos que não fizessem isso seriam, de alguma forma, punidos, né? Então, seria como uma afronta, né? Eles achavam uma afronta os seguidores do Cristo, por isso que estavam denominando de desordeiros, né? Houve ainda mais uma chacina, né, mais uma matança dos seguidores do Cristo, a moda como a gente já viu nos teatros, sendo comido pelas feras. Então, Emmanuel relata isso mais uma vez. E o irmão Corvino e outros prisioneiros, que eram mais conhecidos, né, como Emmanuel fala, altamente categorizados pela opinião pública, foram reservados ao interrogatório que foi dirigido por Áureo Noviciano, que era o tipo magistrado, né, o Emmanuel fala em legado, que foi enviado pelo Maximino. E aí toda a família de Opílio foi para lá, para esse julgamento, né? Inclusive o Súbrio também estava lá.
cada um estava lá assistindo do seu modo, né? O Opílio com o Galba estavam lá entusiasmados com a sentença, com o que viria a ser, já o Tassiano estava meio que apreensivo, né? E o Súbrio também, depois dessa modificação, já estava olhando essas cenas de uma outra forma. Então, Corvino é trazido, Emmanuel descreve que ele estava bastante abatido pelos maus tratos que tinha sofrido na prisão, que vinha sofrendo, né? E Corvino estava sendo acusado pelos que eram contrários ao Cristo, né, da morte da Cíntia e do Silvano, como eu também já disse. Mas ele estava com a consciência tranquila, como todo bom seguidor do cristianismo, né? Então, eles têm essa paz de consciência, têm essa leveza diante das provas terrenas, porque eles têm a certeza, né, da missão que eles estão cumprindo, do que aguarda eles do outro lado. Então, Alcio Noviciano se surpreendeu, né, com a serenidade de Corvino e falou que ele, Corvino, teve a intercessão, né? Muitas famílias patrícias, muitas famílias aristocráticas haviam se interessado pelo destino dele. Então, várias pessoas, como o Emmanuel também fala aqui nesse livro, que vários patrícios já tinham se convertido, né, ao cristianismo. Então, vários deles intercederam, né, por Corvino. E aí, diante disso, ele disse que ia ter uma especial benevolência com Corvino. Então, antes de iniciar o julgamento, Corvino é advertido sobre a fidelidade às tradições e princípios, né, e foi exortado a jurar lealdade aos deuses e obediência às leis romanas. Né? E aí, Varro, o que é que ele diz? Né? Ele diz: ilustre legado, consoante as lições do meu mestre, sempre dei a César o respeito que César espera de mim. No entanto, não posso sacrificar aos ídolos, porque sou cristão e não desejo abandonar minha fé. Então, os verdadeiros cristãos também a gente lembra que eles não abandonavam a fé, né? Que para eles era uma glória, né, morrer em prol da causa do Cristo. Inclusive, o Corvino verdadeiro, quando estava lá no navio, né, naquele diálogo que ele teve com o Varro, ele disse que não sabia, até porque tinha sido poupado, né, até ali, ele não se achava merecedor, né, de ter sido poupado quando ele viu vários amigos dele ser levado às feras, ser levado aos circos para ser morto em prol da causa. Mas ele tinha um destino diferente, né? Um destino para ajudar aí o Varro. E aí o Varro passou a discorrer sobre a grandeza dos ensinos de Cristo, em contraponto à incompreensão, né? Do que eles tinham em relação ao cristianismo, e comparando com o que eles viam, né? Com o que eles pregavam com os deuses dele. E aí, diante das argumentações de Varro, ele levou lá umas chicotadas na boca, mas isso longe de tirar ele de qualquer estado de gratidão e ali que ele estava, né? E nesse contexto todo aparece um rapaz e se aproxima dele, né, dizendo que ele o ajudou a crescer, a ser uma pessoa de bem, né, e se declara cristão. E aí o Varro diz: não, rapaz, calma, não faça isso, né, agora não, porque você tem muito mais para dar ao evangelho do que morrer aqui agora. Né? Ele diz: agora, em resumo, é a minha vez, está na minha vez de dar o seu testemunho. A vez de você dar o seu testemunho ainda não chegou. Né? E o Corvino fala, né? Esquece que a maior exemplificação dos seguidores do evangelho não é a morte, e sim a da vida. Não sabes que Jesus espera de nós a lição de amor e da fé onde respiramos? Meu testemunho no tribunal ou no anfiteatro será dos mais fáceis, mas poderás honrar o nosso mestre de maneira mais sacrificial e mais nobre, trabalhando por ele, em benefício dos nossos irmãos em humanidade e por ele sofrendo dia a dia. Vai em paz e não desrespeites o mensageiro do imperador. Então, assim, ele tinha ainda a missão dele, né, de continuar ali divulgando que a morte dele ali não seria benéfica para o desenvolvimento do cristianismo, né? A de Varro seria um exemplo, né, ali do que ele estava passando, porque ele estava sendo ali forçado a
reverenciar os deuses, e diante de tudo de todo o caminho que eles já tinham percorrido, de tudo aquilo que as pessoas já acreditavam nele, então, a prova dele ali, a fé dele ali no cristianismo, teria um fundamento, né? Teria um porquê. Já daquele rapaz, não, ele seria muito mais útil pregando o cristianismo, né? Então, o Emmanuel fala que forças magnéticas, né, deixam com que o rapaz saia sem que ninguém faça nada por ele. Então, a gente vê que a espiritualidade estava ali presente, organizando tudo, né, que tudo que estava acontecendo ali estava previsto para o destino ali de Varro. Aquele rapaz ainda não era a hora dele, né? Então, o legado, com raiva já de Varro, né, de sacrificar aos deuses, e o processo que vos envolve, o nome será examinado atenciosamente. Olha só, né? E Varro diz, não posso, né? Sem afetação, sou adepto do cristianismo e nessa condição desejo morrer. Então, diante disso, né, ele é condenado à morte, mas ele não modifica a sua fisionomia, ele não teme, ele já sabia, ele já esperava por isso. E aí o Opílio e o Galba comemoram a sentença, né, junto ao legado. Já Tassiano estava angustiado, e Tassiano ainda pensou em defender Varro, só que ele não fez pelo fato dele ser cristão, né, e dele detestar os nazarenos. Então, o Tassiano já estava muito mexido, né? Então, já havia um tempo que Tassiano vinha refletindo sobre o cristianismo, já estava mexendo com ele. E aí, Súbrio, nesse momento, corre, né, ao encontro de Varro e reconhece, né, e reconhece que aquele irmão Corvino é o Varro que ele salvou lá no navio. E aí ele pergunta para Varro, né, se não seria mais suave a sua morte no mar. E aí todos os textos, né, tem umas passagens assim que vale a pena a gente ler, né? E aí o Varro responde, Súbrio, a escravidão a Jesus é a verdadeira liberdade, tanto quanto a morte em companhia de nosso divino mestre. É a ressurreição para a vida imperecível. Só um fardo devemos temer, o da consciência culpada, né? Olha aí que grande lição para a gente, né? Então, a consciência culpada é o fardo que a gente deve temer. E ele está falando isso para quem? Né? Para Súbrio, que já estava num drama de consciência por ter matado o irmão, o Corvino verdadeiro, né? Porque ele ficou transtornado, enlouqueceu, né, como a gente viu no capítulo passado, e foi socorrido também por cristãos, e essa consciência dele estava culpada. Então, quando o Varro diz isso, acredito eu que teve um peso muito grande, né, para ele. Então, o Varro foi levado pelo carrasco para a prisão, para aguardar a execução no dia seguinte, e Súbrio, mais uma vez, ficou perturbado, né, foi para sua casa, pegou todo o dinheiro que ele tinha, que ele possuía, doou lá para a igreja de São Pedro, a igreja que era lá do Varro, e foi para o campo meditar. Então, no outro dia, ele volta para a cidade, né, mas ele não conseguiu se acalmar. Então, o Opílio, o Galba, foram com o Súbrio para ver a execução do Varro. Tassiano alegou que estava indisposto e que não queria ir porque ele estava com receio de enfrentar ali a presença de Corvino. Corvino, de alguma forma, mexia muito com ele, né, principalmente pelo cuidado que ele teve quando ele estava doente. Então, ele tinha realmente um carinho por Corvino que ele não sabia explicar, que é o Varro que a gente sabe que é o pai dele, né? Então, havia um grande número de personalidades lá para presenciar a execução, e Varro procurava lá, angustiado por Tassiano, junto ao pessoal que estava com o Opílio, só que o Tassiano não foi, ele não encontrou. Então, quando ele não encontra o Tassiano, ele ficou triste e sentiu a presença já de vultos ali e se entregou à oração, né? Então, o Varro lembra do verdadeiro Corvino e da possibilidade de também morrer reafirmando a fé, né? Só que Varro é surpreendido por gritos, né? Quando ele está ali naquele processo de julgamento, e era Súbrio, que afirmava agora ser cristão. Então, ele não aguentou o peso lá da consciência dele e afirmou ali que era cristão, né? Então, Vetúrio fala, o Opílio, né, fala para o legado, o Novaciano, que Súbrio era seu funcionário e que acabara de enlouquecer, né? Quem vira adepto do cristianismo é tido como louco, né? Louco, desordeiro, né? Sempre tem esses adjetivos pejorativos, né? Para quem é adepto do cristianismo, e queria afastá-lo dali. E aí, está lá na hora da execução, né, onde ele vai
ser morto por espada, né, degolado, e o Emmanuel fala que uma força estranha impedia que o carrasco atingisse o pescoço do corvinho, né, do varro. E é estranho, né? Por quê? Né? Então, tem sempre um sentido, né? Por que ele não poderia morrer naquele momento ali, aquela execução, né? Ali cortarem a cabeça dele e daquele golpe ele desencarnar, né? Porque tinha ainda alguma coisa para ele fazer aqui. Então, após ter sido deferido o terceiro golpe, o Carrasco, né, recebeu a ordem para suspender, porque tinha uma lei que proibia o quarto golpe em qualquer decapitação. E aí, ele foi atingido no peito, varro, né, 3 vezes, então estava com o peito aberto, mas ele foi levado para morrer lentamente no calabouço. Olha só que sofrimento, né? Então, em outras condições, talvez fosse melhor lá cortar logo a cabeça, né? A gente pensa assim, e se livrar logo daquele sofrimento. Mas não, ele ainda foi lá, né, para o calabouço com o peito aberto. E Súbrio saiu para não ver aquela execução e foi para a casa de Opílio procurar Tassiano, né? Enquanto estava lá a execução, ele saiu, foi procurar Tassiano. Chegando lá na casa, ele pega Tassiano e conta toda a verdade. Depois, Opílio chega, né, e percebendo o que ocorria, Súbrio estava falando da história do navio, da mãe dele, que foi tudo arquitetado, né? E aí ele diz que Súbrio está louco. E aí Súbrio aconselha Tassiano a procurar o pai enquanto ele ainda está vivo. Né? Ele diz, vá, confirme a minha história lá com seu pai, aproveite enquanto ele ainda está vivo, acredito que ele ainda esteja vivo. E aí o Opílio prende Súbrio em uma sala. Nisso, o Súbrio tenta convencer, né, ficar convencendo o Tassiano de que ele está falando a verdade e diz que troca a vida dele, que foi prejudicial e inútil, pelos momentos de consolo que Varro merece. Então, que momento de consolo seria esse? Então, o Súbrio, quer queira, quer não, ele entendeu, ou talvez tenha sido, né, utilizado pela espiritualidade para entender que o Varro ainda estava vivo e que ele merecia esse encontro com Tassiano. Então, ele diz, eu troco a minha vida para que não vale nada, né, que foi inútil, por momentos de consolo que o Varro merece, que era aquilo que ele queria, né, um último momento com o filho. Então, o Opílio tira o Tassiano ali da presença de Súbrio, eles vão jantar, depois vão conversar um pouco, e aí o Tassiano já até está mais calmo, só que aí quando eles estão conversando, chega um funcionário de Opílio e diz que o Súbrio tinha acabado de se matar. Então, eles veem realmente que o Súbrio tinha se matado, e com isso, já que eles que davam a vida dele, Tassiano passou a acreditar mais na história dele e resolve procurar o Varro, né? Então, Opílio vai junto, na esperança dele já estar morto e da história não ser revelada. E ao chegarem na prisão, os dois foram levados até Varro, até porque eles tinham ficado responsáveis para sepultar o corpo. E aí Varro encontra o Tassiano e confirma toda a história de Súbrio, né? Então ele diz, né? És meu pai, como compreender tamanha serenidade? Se Súbrio foi verdadeiro, como tens em meu padrasto o maior inimigo? Se Vetúrio mandou que te assassinassem para usurpar o destino de minha mãe, como pudeste tolerar tão horrível situação, quando uma simples palavra tua conseguiria clarear qualquer dúvida? Ó deuses, como vencer o tenebroso labirinto? Né? Então, olha só, essas perguntas que o Tassiano faz para o pai, no próximo capítulo, que o Michel vai comentar, vão ser muito importantes para ele tomar decisões na vida dele, né? Então, a gente vai ver o continuar aí da história, e a resposta que o Varro dá é justamente isso. Ele diz, olha, por mais que o Vetúrio seja uma pessoa ruim, ele foi quem te criou, né? E ele foi quem te educou, ele estava do lado da sua mãe, a sua mãe escolheu ele para passar os dias dele, e quem era ele para julgar? Né? Então, é uma lição que a gente também trazer para a vida da gente, como é difícil a gente perdoar e a gente ainda defender aquela pessoa que não fez tanto mal, para aquele filho, né, que foi tirado dele por conta de tantas mentiras, né, por conta de uma pessoa que, se pudesse, tinha tirado a vida dele. Então, olha a grandeza dessa pessoa, né, em defender ainda, tirar qualquer resquício de raiva, né, que ele pudesse criar, porque eu acredito que o
nessa altura já estava com raiva do Opílio, né? E ele não entendia como ele, o pai, o Varro, depois de passar por tudo isso, ainda defendia, né? Então, o Varro diz: aprendi com Jesus que o amor acima de tudo é o meio de cooperarmos na felicidade daqueles a quem nos devotamos. Amar é fazer a doação de nós mesmos. Admito que o pretérito poderia ter sido orientado por outras normas. Entretanto, quem de nós poderá penetrar com segurança a consciência alheia? Que faríamos se estivéssemos no lugar dele? Então, olha só que pergunta, né? Ele dá como resposta ao Tassiano, né? O que faríamos se estivesse no lugar dele? Então, quem é a gente para julgar? Será que a gente, no lugar da pessoa que a gente está julgando, faria a mesma coisa, faria melhor ou faria pior? Né? Então, só quem sabe de tudo é Deus, e era isso que o Opílio estava tentando passar para o Tassiano. Então, Tassiano, ele não entende esse perdão. Varro fala mais de Jesus, né? E aí Tassiano ainda acusa Jesus de levar Varro, né? Porque ele acredita, né, que foi Jesus que levou ele para ali, para aquela situação, que se ele negasse, ele não estaria ali de peito aberto, ele não consegue, né? A gente já viu que os patrícios não conseguem entender isso. Então, aquela situação, e reafirma, né, a sua repulsa lá pelos cristãos e a devoção aos deuses. Só que Varro diz: agora, no momento final da minha vida, eu não vou discutir isso com você, eu quero aproveitar esse momento com você. Mas mesmo assim ele aproveita aquele momento para falar, né, entre as diferenças de Jesus e dos romanos, fala também sobre a reencarnação, sobre o significado ali da morte. Então ele prepara já Tassiano para o que a gente vai ver no próximo capítulo. Então, olha só como foi fundamental esses últimos minutos da vida de Varro para justamente o objetivo que ele encarnou, que é, né, ajudar a Tassiano. Então, foi de suma importância esses poucos minutos que ele teve com o filho. Né? Então, com o esforço de falar, Varro começa a ter uma crise hemorrágica, né, e é tomado lá, Tassiano fica com isso, ele já começa a ver, né, o Corvino, vê o Silvano, que já está ali, ele já vê um ambiente diferente, ele já não se vê mais naquela cela escura, ele já vê o corpo dele lá, né, e o Opílio aproveita essa oportunidade e vai saindo de fininho, né, então Tassiano queria ali continuar ouvindo mais o pai, o Varro também queria continuar mais falando, né, mas ele já estava ali percebendo que as crianças, né, o Silvano veio com outras crianças cantando o hino que ele compôs, e aí ele expressa gratidão por tudo aquilo, fica querendo conversar mais com Tassiano, Tassiano também espera isso, mas ele acaba falecendo, né? Então, quando ele desencarna por completo, né, ele é recebido por Corvino, né, e ele apresenta, né, o Tassiano para o Corvino, ele diz: olha, filho que eu tanto falo, né? E aí e que eu quero ajudar ele, então ele acaba não se desligando ali muito do filho. E o Corvino diz: não, calma, o Tassiano também é filho de Deus, ele tem lá a oportunidade dele, venha que você precisa seguir aqui seu caminho. Então, todos recebem ele lá no plano espiritual, né? Várias entidades luminosas. Então, imagine o grau de elevação do Varro, né? E aí ele lembra do Cláudio. Cláudio foi aquele espírito superior que deu a oportunidade dele reinar para Tassiano, né? Então ele diz: olha, hoje mesmo, o Corvino diz, você ainda vai se encontrar com ele. E aí o Cláudio, né, vem para essa reunião como um astro luminoso, né? Ele vem um astro luminoso e se personifica ali, né? O perispírito dele toma a forma humana e começa a falar com todos ali presentes. E nisso, nessa fala, como a gente sempre diz aqui, que é muito importante que a gente leia, porque sempre traz grandes aprendizados, ele fala é lindo como ele descreve a trajetória do Varro, né? A mudança que ele fez, a pessoa que ele era. Ele diz que ele antigamente combatia, que era uma pessoa ruim, né? Mas ruim assim, que tinha as falhas dele, que tinha
os defeitos, mas conseguiu vencer tudo isso, né? Conseguiu superar tudo isso. E diante dessas conquistas dele, é um texto muito bonito, né? Porque o tempo está passando, então não dá para a gente ler aqui. E ele diz que com essas conquistas, que mais uma vez ele conseguiu galgar nessa última encarnação, ele já poderia ir para uma esfera mais superior. E mais uma vez, né, ele pede para o Cláudio para ficar com Tassiano, né? E o Cláudio diz: olha, você sabe que nessa encarnação o Tassiano já perdeu várias oportunidades de se melhorar. E já que ele não aproveitou essas oportunidades, agora ele vai começar a sofrer. E aí o Varro diz: então me conceda mais uma vez a oportunidade de reencarnar junto a Tassiano. E aí ele diz: olha, por conta dos seus méritos, eu vou te conceder mais uma vez essa oportunidade de reencarnar, até porque eu lhe dei 100 anos, né, para você tentar trazer o Tassiano, e tem pouco tempo que você ainda tem muito tempo pela frente. Então ele autoriza, ele sai, né, o Corvino chama ele para descansar, mas antes de descansar, o que é que Varro pede? Que quer ir novamente ver Tassiano. Então, olha o amor, né, desse espírito, dessa criatura, e a vontade, né, firme, aquela vontade que o próprio Emmanuel fala, que é aquilo que dirige a gente, de salvar o Tassiano. Então, ele pede mais uma vez, vai lá, né, na cidade, e vê o Tassiano lá triste, vê o Tassiano choroso, e aí ele começa a emanar energias revigorantes do Tassiano, né? E nisso o Tassiano não percebe a presença dele, mas se enche de esperança e incentivo para enfrentar as provas da vida. E aí nisso ele enlaça o Tassiano com as energias dele e acaba colocando o Tassiano para dormir e segue com Corvino para o santuário que iria lhe servir de residência, né, até que ele pudesse reencarnar novamente junto ao Tassiano. Então, é um capítulo, como a gente sempre diz aqui, com muitas reflexões, né, que dá para a gente trazer para a nossa vida essa questão do julgamento, essa questão da dedicação, do amor por aquele que a gente tem e quer trazer ele junto com a gente, né? Então, a gente saber que as pessoas que estão aqui do nosso lado, não vou dizer que a gente tem um compromisso desse como o Varro, mas a gente tem uma responsabilidade, né, com as pessoas que estão ao nosso lado, de alguma forma a gente tem. Então, que a gente pense nisso, nas nossas atitudes, na nossa dedicação, em tentar ser pessoas melhores e tentar também trazer essas pessoas que a gente ama para esse caminho. Então, vou passar agora para a Michelle fazer os comentários e falar agora já da segunda parte do nosso livro. É com você, Michelle. Muito bem, né, Gilmar? Vamos lá. Realmente, desde o início do livro, nós vimos ainda mais nesse capítulo como o poder moral de Varro. Nós vimos esse poder moral no livro Paulo Estevam, e agora nós vimos também com o Varro e vários outros cristãos. É interessante essa acusação que o Alcio Novaciano faz, e aí a acusação, ele faz várias acusações a Varro, e era bem simples a solução do caso, né? Era exílio, punição ou morte. Eu achei assim, importante mostrar isso, porque não havia possibilidade daqueles cristãos saírem ilesos, né? Serem inocentados, né? O exílio, muitos foram exilados, como a gente viu até no livro Paulo Estevam. A punição, que era o mais comum, ou a morte, principalmente para os pobres, né? Os ricos normalmente conseguiam só a punição ou exílio. Crispo, quando chega para falar com Varro, ele fala sobre o sofrimento, como a Gilmara falou, e é interessante que o Varro fala para ele não procurar o sofrimento, né? O que nós devemos fazer com o sofrimento? Aceitar e não desesperar, mas não ficar procurando o sofrimento. E fica parecendo, e pelos romanos, naquela época, que os cristãos ficavam procurando o sofrimento. Não, em nenhum momento eles procuravam o sofrimento. Eles sabiam sofrer. Então, é importante também essa parte aí, né? E também no finalzinho do capítulo, quando o Varro encontra o Cláudio, o Cláudio fala sobre o Varro, que ele compreendeu o ensinamento evangélico do sacrifício pessoal pela felicidade dos outros.
É um ensinamento que nós ainda, a maior parte de nós ainda não consegue entender, né? Mas estamos no caminho para entender isso, né? Vamos lá, então, próximo capítulo, Provas e Lutas, né? Os capítulos de Emmanuel sempre com os títulos, né, bem sugestivos. Passaram-se 13 anos, nós estamos já no ano de 250. Surge então o imperador Décio com novas perseguições aos cristãos. Eu olhei um pouco sobre o imperador, foi imperador por apenas 2 anos, mas perseguiu com leis sanguinolentas, ordens rigorosas e missões punitivas aos cristãos. E é interessante mostrar, como foi falado nos capítulos anteriores, que Rufo falava, onde estão os imperadores? Notem que esses imperadores, eles eram imperadores por poucos anos, né? Mas eles faziam muito mal, né? Em pouco tempo, com leis, com muita miséria, muita morte, muita punição aos cristãos. O Emmanuel descreve até que prêmios foram estabelecidos para quem inventasse novos gêneros de tortura. Então, olhem que injustiça. Nós sabemos que nós vivemos num mundo de provas e ações, num mundo injusto ainda. Nós vemos isso todos os dias, né, em vários países. Nós temos situações horrendas em muitos países, em muitos locais. Mas, por outro lado, eu acredito, do ponto de vista otimista, já foi pior. Então, como diz aquele livro de Emmanuel, Caminho da Luz, é muito interessante. Muita gente muito pessimista, mas o Emmanuel diz que nós estamos no caminho da luz. E é uma verdade. Então, essas injustiças que hoje nos chocam, né, matar uma criança de 5 anos porque rezou em relação a Jesus, pedindo pelo, né, que era um cristão, pelo menos a gente vê que até pode estar existindo, mas é muito raro isso acontecer em alguma parte do mundo hoje, né? E aí começam, quer dizer, continuam as perseguições em todo o império, nas Gálias, em Alexandria, Cartago, Roma. Então, mesmo aqueles que eram exilados não tinham muito por onde correr. Ia ter que sair do Império Romano. E olha que o Império Romano ainda era uma parte boa, né? Fora do Império Romano, o mundo ainda é pior. Desde a morte de Varro, o Pírio retirara-se Companhia de Galba para a capital do mundo. Olha como Emmanuel chama Roma, capital do mundo. E era verdade, né? Sem jamais haver trocado a palavra com Gênero. Então, depois da morte de Varro, a relação dos dois acaba ali. Olha que fato. A relação ele foi, na verdade, o pai que o Tassiano conheceu. E aí Tassiano buscava afogar no serviço as mágoas e as preocupações que lhe perturbavam o mundo íntimo. E aí o Emmanuel vai descrever os personagens 13 anos depois. O Tassiano continua trabalhando, Helena continua frívola, e aí o casal começa a ter muitos atritos, porque Tassiano estava preocupado em trabalhar, em progredir, e Helena não, continuava frívola, sem compreender Tassiano, absorvida em atividades sociais numerosas, festas, saraus, né, passeios, viajar frequentemente, ora visitando relações de amizade em localidades fronteiriças, ora encontro do pai e do irmão em Roma. Ela não fica sabendo porque o pai se distanciou. Simplesmente o pai se distanciou. E aí eu tenho uma minha opinião, né? Talvez a Gilmara possa complementar depois. Eu acredito o seguinte: o pai e o esposo brigam, se separam, não se falam mais. Por um lado, não era assunto de mulher naquela época. Ela não tinha esse direito de questionar o esposo, para questionar o pai. Por outro lado, também não parece que ela está muito interessada. Ela está mais interessada em viver a vida, né? Em viver em festas. Então, ela poderia, talvez pudesse procurar obter informação, mas até no momento do livro, eles brigam, passa-se alguns anos, né, e em nenhum momento ela chama a Tassiana, olha, o que aconteceu? Chama o pai, o que aconteceu? Ela simplesmente não está nem aí.
Eu não sei se é pela condição de mulher, ainda mais naquela época, ou se ela realmente não estava interessada. E aí o Vetúrio envia um liberto grego, Teódulo, para ajudar Tassiano em serviços administrativos. Aí o Emmanuel vai descrever a personalidade de Teódulo, solteirão, inteligente e astuto. Eu acredito que o Emmanuel não tenha gostado muito do Teódulo, pelo que ele conta aqui, né? Procurar vantagens para si mesmo. Fizeram-se amigos de Tassiano, mas em muito maior grau da esposa, amigo de Helena, cavando sutilmente a separação entre os dois. Aí o Tassiano não compartilhava das aventuras sociais da esposa, cada vez mais sozinho. E o Tassiano, ele era pobre. Na verdade, quem era rico era a esposa. Os bens eram da esposa, que gastava muito. E logo o Tassiano via-se endividado. Aí surge uma nova personagem, Blandina, a única compensação de Tassiano, que é sua segunda filha, Blandina, nascida em 243. E aí, na família, né, o pai, mãe e duas filhas. A filha mais velha, ligada à mãe, frívola, queria saber de festas, de passeios, e a filha mais nova, ligada ao pai. Então, a família bem separadinha. Em conversa, logo no início do capítulo, vemos que o Tassiano está ensinando a Blandina sobre os deuses. Aí, em determinado momento, chega uma mensagem paterna de Roma. Chegou, então, a mensagem do pai de Helena. O Opílio insistia pela viagem da filha e das netas para Petrópolis. Preocupado com a situação de Galba, totalmente entregue, como sempre, às companhias indesejáveis. Passaram-se aí quantos e quantos anos, né? Mais de 15 anos. E até agora Galba não se emendou na vida, continua a mesma coisa. Confidencialmente, rogava a Helena estudasse com o genro a possibilidade do consórcio entre tio e sobrinha, Lucila, de 15 anos. Hoje a gente vê isso aqui, a gente lê como um absurdo, mas na época não era tão incomum assim. As grandes fortunas estavam dissipadas pela imprevidência de famílias patrícias tradicionais. Aqui nós vemos a preocupação apenas com os bens materiais. Quer dizer, ele estava com medo de que Galba casasse com alguma outra patrícia, né, com a outra romana, e aí dissipasse os bens. Imagine casar com uma mais pobre que ele, né, eles não iam aceitar isso. Então, o casamento de interesse na mesma família apenas para manter os bens. Tassiano, claro que não aprova. Já conhecia Galba, foi criado com Galba, já conhecia bem o temperamento de Galba, não aprova a ideia, e diz que o Pílio só quer saber de ouro. Aí a Helena defende o pai. Então, quer dizer, há um abismo entre esse casal, né? Ela fica indignada pela referência ao pai e ela aprova o casamento da filha com o irmão. Também a Helena, bem materialista. Ela fala que irá visitar o pai e quer que Tassiano vá dessa vez, mas ele se recusa. Por quê? Porque agora o Tassiano odeia o padrasto. E ela não sabe por quê. Não é informado para ela. E Helena, né, como caprichosa, ela fala o seguinte, ó, seguirei com Anacleto continua na história, e Teódulo em companhia das meninas. Blandina não quer ir de jeito nenhum para não deixar o pai. Ela é muito afeita ao pai. E aí, na véspera da viagem, a Blandina está meio queixosa, o pai vai tentar falar um pouco com ela, e aí ele vai passar no local da propriedade, surpreende Helena e Teódulo em colóquio afetuoso. Onde nós já vimos isso na história, vimos anteriormente. Então, nós vemos aí se repetindo. Mesma coisa aconteceu com Cíntia e Varro. A reação de Tassiano, né? Inicialmente, o impulso dele é estrangular Teódulo com as próprias mãos. Mas aí ele pensa no escândalo daquilo e como aquilo poderia atingir as filhas. E aí ele lembra de Varro. Varro aceitou e suportou a mesma coisa que ele estava passando agora. E aí ele começa a entender um pouco mais. Aquela semente plantada por Varro em Tassiano,
né? Aquela semente muito mais moral e muito mais de comportamento do que de palavras, né? E aí ele pensa, que forças sobre-humanas teriam conseguido sustentá-lo? Como puder suportar infortúnio doméstico sem trair a superioridade moral que lhe conhecera? Para ele, o perdão era covardia. A gente vê nos outros livros, realmente os romanos eles não aceitavam o perdão. Imagina como foi para Jesus tentar colocar na cabeça dos romanos a ideia do perdão. Imagina para Jesus como é colocar na nossa cabeça a ideia do perdão até hoje, né? Mas acontece o seguinte, Tassiano, ele não conhecia ainda a moral cristã, que era seguida fielmente por Varro. Então, se ele não entende a moral cristã, ele não entende o perdão. Aliás, como que um romano ia perdoar? Eles eram o centro do mundo, eles eram o maior império do mundo, o império mais poderoso. Que ideia é essa de perdão? Para eles não existia isso. E aí, então, o Tassiano ele atende a Blandina e em prece aos deuses, ele acaba adormecendo. A família parte no dia seguinte, sem Tassiano. Né? Tassiano fica, ele não vai mesmo. E aí chega o primeiro a Vienne. E aí é interessante porque é Vienne mesmo, não é Viena, não. Viena, capital da Áustria, são mais de 1.000 quilômetros. Na verdade, é Vienne, uma cidade pequena da França, né? Apenas 30 quilômetros, mais ou menos uns 30 quilômetros. E eles chegam a é uma cidade, Blandina, ela, além de estar muito triste por estar sem um pai, recusa alimentos. E aí, o que acontece uma criança de 7 anos, triste, que recusa alimentos? Ela adoece. E aí o Teodoro chama o médico que desaconselha que ela viaje. E é interessante, né? A Helena deveria ter ficado, né? Eu fiquei pensando assim, poxa filha, vida, a filha dela, de 7 anos, menina, mente, e aí não, ela continua a viagem. O que eles fazem? Chamam o Tassiano vai imediatamente, busca a filha e volta. Certamente aqui deve ter tudo com ele muito rápido. Devia ter ali correios, pessoal de cavalo especializado nisso, né? 30 quilômetros, né? Não devia ser tão difícil de percorrer assim nas estradas. E aí acontece, o Tassiano busca a filha e volta para casa. Agora, agora é o paraíso na Terra, porque pai e filha felizes, e aí começam os passeios. E ele fala a ela que precisa contratar um professor. E aí um passeio, eles estão no rio, né, aquele rio que passa lá em Lyon, e aí nesse passeio eles ouvem uma mulher cantando, uma voz muito bonita, e aí eles vão atrás desse canto. Vão atrás, e aí um passeio desses, eles conhecem então essa mulher, ficam tão encantados pela música, pela voz dela, e aí ela os convida. Olha que interessante. Nunca viu os dois, mas a Blandina se afiniza imediatamente, né? E aí ela os leva a conhecer o autor da canção, que é o Basílio, quase 70 anos, que muito provavelmente, segundo algumas informações, é uma das encarnações de Emmanuel, esse Basílio. E aí Basílio é descrito, né? Ele é filho de escravos gregos, a esposa e a filha dele morreram na peste, ele sai de Roma e vai a Chipre, a ilha de Chipre. E aí lá na ilha de Chipre, ele é grego, ele estuda filosofia, e aí ele é um estudioso, né? Estuda os filósofos. E aí um dia ele recebe uma nova filha, Lívia, é a mulher que cantava. Ele muda-se para Marsella, afinando instrumentos musicais, e depois muda-se para Lyon. Tassiano, então, se sente muito bem com a nova família, Blandina também, e Blandina sugere que Lívia poderia ser sua professora. E aí todo mundo fica muito feliz, né, dessa ideia de que Lívia poderia ser a professora dela. Então, do capítulo é isso, né? A gente vendo aí, né,
que Tassiano fica muito triste com toda a situação, né? Tem as atitudes dele, e a gente vê também Helena com as atitudes dela. Como é que eles vão se separando, né? Como é que eles vão se separando, assim, dentro de casa mesmo? Até porque, como nós vimos, eles casaram, foi um capricho do pai, né? Que decidiu, olha, vocês vão casar, porque nós não podemos dividir nossos bens materiais. Foi isso. Simplesmente a decisão de casar os dois foi essa. Então é isso, Gilmara. Queria ouvir de você sobre se a Helena poderia, só qual foi sua impressão, se a Helena poderia ou deveria ter se preocupado mais ou ter procurado saber mais sobre essa separação do pai e do esposo na época. Eu acredito que ela não estava muito preocupada com isso, não. Ela queria era viver a vida dela, do jeito dela, e se essa separação não estava afetando o jeito dela viver, então, para ela, eu acredito que estava tudo tranquilo, né? Porque ela tinha tudo que ela queria, fazia tudo que ela queria, então, a pessoa acho que muitas vezes vai vivendo, né, meio que alheia a tudo, até como uma forma de não perder aquilo que ela estava, né? Vai que alguma coisa que vai tirar ela desse mundinho dela, então é melhor não saber, né? A gente escuta muito assim, não, a ignorância é melhor não saber, porque souber pode mudar alguma coisa, já é obrigado a fazer alguma coisa, ou então vai me tirar da zona de conforto, então acaba ali vivendo e tá ótimo, né? O Emmanuel falando da Helena, ela me lembrava muito como ele se referia a Cíntia, né, lá com Varro. Então, eram as mesmas características, né, e depois vem o Teódulo, que, na minha concepção, está fazendo ali o mesmo papel que o Varro fez. Então, o que me leva muito a pensar, ainda já levando para essa questão do casamento do Galba com a Lucila, é que esses casamentos, né, arranjados, como a gente vê só por interesse, acaba levando para essas outras situações, né? Então a gente viu o caso da a Cíntia, né? Eu não sei, o Emmanuel não fala como ela casou com o Varro, né? Mas a gente vê a questão ali da traição, aí vê agora a Helena com o Teódulo, então fica meio que falta, né, o principal, que é o amor, que é o que deve unir um casal, né? Então, quando essa união não é feita por amor, né, há várias outras possibilidades, e naquela época era tudo muito mais difícil de se afastar, né? Porque para romper uma relação era assim, era rompida por tragédia, né? Não era como a gente vê hoje, divórcio, né? Cada um vai para o seu lado, não era assim. Mas nem o Varro, nem o Tassiano tiveram, né, ou deram esse destino trágico aos seus relacionamentos. O Varro, a gente sabe, por ele ser cristão, e o Tassiano, né, como o Michel falou, já com essa sementinha. Então, aquele diálogo que o Varro teve com ele à beira ali da morte, para mim foi fundamental para Tassiano, mesmo não sendo cristão, né, não tomar nenhuma atitude. E olhe que a forma que ele pensou foi a mesma forma que o Varro pensou, né? Porque ele não tomou nenhuma atitude, além dele ser cristão, prejudicar o Tassiano, né? Porque ele sabia que se ele fizesse alguma coisa contra a Cíntia, né, o Tassiano seria prejudicado. Então, ele preferiu abdicar da convivência com o filho para que o filho tivesse uma vida tranquila junto lá da Cíntia com o Opílio. E agora o Tassiano pensa, né, também nas consequências que isso teria para as filhas, né, acredito eu que principalmente para a Blandina, que ainda era criança, né, a Lucila já era uma adolescente, então talvez sofresse menos. Então, essas questões todas, por mais que sejam específicas, assim, da época, né, hoje eu ainda comparo, assim, de outra forma, né, quantos casamentos a gente não vê, não, assim, entre familiares, mas entre pessoas visando manutenção também de riqueza. Quantos casamentos, às vezes, são evitados porque um se apaixona por uma pessoa que não tem a mesma condição financeira, e aí há
digamos assim, uma interferência, né, dos pais para que aquilo não vai dar certo, né? Então, não tanto como era antigamente para unir, mas hoje em dia a gente ainda vê com uma nova roupagem, né? Essa questão, porque o mundo material é muito presente, né? Essa questão do dinheiro é muito forte na nossa condição de espíritos ainda. Que não evoluiu muito nessa questão, né? Então, a gente vê hoje ainda muito essa questão do dinheiro ditar regras para o casamento, né? De uniões que são feitas também pensando em somar riquezas ou pensando em não perder, porque aquela pessoa, quantos contratos, né, são feitos pré-nupcial e, né, e que envolvem tantas questões para cada um preservar a sua riqueza. Hoje em dia a gente ainda tem essas regras do direito que ajudam, né, a pessoa a se proteger, digamos assim. Mas a gente ainda vê muito essas questões, né? E aí tem uma outra personagem que surge, né, que é a Lívia. Quem será que é a Lívia, né, Michel? O Emmanuel já dá aí as dicas, né? Engraçado que o pai dela, o Basílio, já conta logo a história toda, nem conhecia eles, e já conta a história toda para a gente também, né? Então, a gente já vê aí que a Lívia ressurge. Quem é a Lívia? Só falta falar da marquinha das costas agora, né? Então, vamos ver que essa história está ficando bem interessante, com essa ida da Lívia, né, para casa do Tassiano. Né? Então, vamos lá aguardar as cenas dos próximos capítulos, que ainda tem muita coisa para acontecer. Então, acredito que é isso, né? O resumo desse capítulo, né? Tassiano vivenciando, né, as questões que o pai dele vivenciou e a Helena meio que vivenciando ali o contexto que a Cíntia teve lá, como o Emmanuel falou na primeira parte, logo no iniciozinho do livro. E aí, Michel, quer falar mais alguma coisa? Não, só complementar em relação, que a gente está vendo em relação a esse livro, né? 1800 anos depois, o casamento por interesse, por dinheiro, mas também tem o casamento por interesse de poder. E também, às vezes, o casamento dentro da própria religião. Não pode casar com uma Isso, religião diferente, com isso. poder diferente, né? Com uma classe. Hoje em dia chama classe social, né? Classe É, social diferente. Né? Então, 1800 anos depois, né? A gente vê as mesmas características. O livro está atual, né? é isso aí, né? Aí. Prova que a gente está mudando, mas a passos, né? Por depender da gente. Então, esses passos mais lentos, mais rápidos, né? Vão depender da gente, mas vamos lá, esse é o caminho. Então, vamos para a nossa festa final, né? Já encerrando o estudo da noite, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, por mais essa noite de estudo que nos traz grandes conhecimentos para podermos comparar o que vivenciamos hoje com o que Emmanuel nos trouxe, vivenciados há muito tempo, mas que ainda é tão presente na nossa vida, na nossa sociedade, que possamos refletir sobre esses comportamentos e o que de bom podemos aproveitar dessas experiências, né? Porque todas as experiências que surgem em nossa vida querem nos alertar para alguma coisa que precisamos melhorar, que precisamos crescer, que precisamos modificar, que precisamos deixar para trás nesse homem velho e começar a reconstruir esse homem novo, com novos conceitos, com novos sentimentos mais burilados, sentimentos de amor para consigo mesmo, de amor para com o próximo, né? Para que cada vez mais na busca dessa evolução, através desses conhecimentos que nos chegam, possamos internalizá-los e aplicá-los em nossa vida. Esse é o caminho, que a gente nunca desista dessa busca, que a gente sempre tenha essa oportunidade de conhecer e de internalizar todo esse conhecimento. Que possamos, Senhor Jesus, continuar tentando trilhar os passos. Também aproveita esse momento de oração, esse momento em que estamos com a consciência elevada e pedir a sua ajuda mais uma vez para todos os irmãos que sofrem, para todos aqueles que ainda não entendem o significado do perdão, o significado do amor ao próximo, que possamos, Senhor Jesus, levar esse amor, levar essa paz, na medida em que possamos
elevar a nossa consciência para aqueles mais necessitados, para os que estão nas sarjetas, para os que estão nos hospitais, para aqueles que deixaram essa vida sem entender para onde foram, que acham que aqui ainda estão, para os que tiraram suas vidas, enfim, para aqueles espíritos que não recebem prece, para aqueles espíritos que não são lembrados, que a gente possa elevar o nosso pensamento em direção a eles. A gente não precisa saber nomes, mas a gente sabe que tem muitas almas sofredoras que não são lembradas e que carecem muito de oração e de compaixão. Que permita, Senhor Jesus, que possamos doar um pouquinho do nosso amor, aquele pouquinho que já temos em nós, para essas pessoas, que possamos lembrar delas nas nossas preces, das pessoas que estão encarceradas, que ainda não compreendem o verdadeiro significado da paz de espírito, da paz de consciência. Que possamos, Senhor Jesus, lembrar delas em nossas orações, e rogo agora por todos esses sofredores, né, por todos nós que também somos sofredores, e com isso, espero, Senhor Jesus, que o Senhor continue conosco, hoje, amanhã e sempre, e assim seja. Então é isso, Michel. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau, Gilmar. Tchau a todos. Boa noite.